Eu sou o Emerson. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Matheus Esquerdo. Eu sou o Rodrigo Rezende. Eu sou o Thales. Sou o Thiago Seus. Eu sou o William e a gente vai apresentar a segunda parte do trabalho de programação de sistemas, que é um montador completo. Antes de começar a explicar como o programa funciona, eu vou fazer uma demonstração da interface gráfica do programa. Então, essa é a interface gráfica do programa. A gente dividiu ela em três áreas, que é a área dos códigos, a área da máquina em si e a área de log que fica aqui embaixo. Então, o simulador ele tem algumas funções básicas que a gente implementou, como de carregar o código e também alguns botões para controlar a execução do código. Também criamos uma opção para controlar a velocidade de execução do código. Pode ser controlada com o uso desse slider. Aqui fica todos os arquivos de código do programa, cada módulo. Tem também a opção de desfazer alguma alteração ou refazer ela. Tem a opção de salvar, abrir e criar um novo arquivo. Tem as opções de abrir também. Aqui fica a saída do montador, que ele mostra as mensagens de log e também as mensagens de erro, caso ocorra algum erro durante a tentativa de compilação do código. Por exemplo, aqui ocorreu um código que eu apaguei a linha. Quando o programa é carregado, ele passa pelas demais partes do simulador para expandir os macros e passar pelo assembler e o ligador. E então ele é carregado para a memória da máquina que a gente criou na primeira parte em si. Que aqui ela fica representada aqui nesse canto. Durante a montagem dos módulos, são gerados então arquivos objeto e arquivos .tbl, que foi combinado entre o grupo do ligador e o grupo do montador, que seria o arquivo que ia passar essa é a tabela de uso e a tabela de definição. No arquivo .objeto, então, ele segue o padrão que foi estabelecido no trabalho, só que a gente faz uma modificação que na primeira linha sempre vai ter o tamanho da pilha. Então, se o tamanho da pilha for definido, ele vai estar ali na primeira linha, e se não for definido, ele vai vir como 10. E aí aquele mod de endereço, aquele endereço -1 ali, ele é ignorado pelo ligador. E na tabela de usos, as labels que tem a flag R, elas foram definidas no módulo, e as que tem a flag mais, elas foram definidas como uso externo. Então elas têm que estar no outro módulo. Aqui está, então, as tabelas definidas nesse módulo. Também são criados alguns arquivos temporários durante a compilação, a montagem do programa. Entre eles, dentro da pasta temp, há o .asm, que é uma cópia do código que foi colocado dentro do simulador. E também o arquivo .proc, que é a saída do macro, já com as macros processadas. Então, agora eu vou mostrar o programa em execução. A gente criou um programa que é o fatorial, a gente dividiu ele em dois módulos. O principal, que ele chama a função fatorial do segundo módulo, que está dentro de um macro, e imprime o resultado. Agora eu vou executar ele aqui, ele vai executar todos os passos aqui, vai dar saídas de log e vai carregar para a memória. Agora eu vou executar aqui o código para mostrar ele. Vai pedir uma entrada. Vai fazer todo o processo para chegar ao resultado. Vou aumentar um pouco a velocidade para não demorar muito. Então aqui, depois de processar, ele escreveu o resultado no output e parou a execução. Essa é a parte do
processador de macros. Pode passar, por favor. A função principal do processador de macros seta um arquivo com o PF correto, envia para a interface uma mensagem informando o início desse processo, chama a função auxiliar do process com valor nulo para definir que não possui nenhuma label externa e retorna esse arquivo. Pois, continuando a explicação, a gente tem a função process macro. E o que ela faz? Ela verifica se quando a função process processa contra uma definição de macro, ela vai chamar essa função auxiliar para definir realmente a macro dentro do processador de macros. Então, ela faz uma validagem nos parâmetros da macro e depois que ela faz isso, ela cria realmente a macro lendo o código dentro da macro até o MEnd e cria a macro no processador de macros. Depois a gente tem a função expand macro, que ela, passado uma macro como parâmetro, ela vai pegar o código dentro dessa macro, substituindo os parâmetros e vai fazer uma nova chamada do process para ela efetivamente colar, como a do process ela era uma função auxiliar que colava as chamadas quer dizer, as linhas do arquivo dentro para o código, no caso processado, ela vai acabar redirecionando e colando as linhas da macro para o arquivo processado. E depois que ela terminar, ela vai voltar a colar linhas do arquivo. A função replace parameters recebe a string com os macros não expandidos, checa onde devem ser substituídas as macros pelo código expandido, faz essa substituição e retorna a string devidamente expandida. Agora vamos explicar o montador. A função principal do montador, a função assemble, é chamada pela interface. E para cada arquivo, na interface ela cria uma instância do processador de macros. O processador de macros, então, vai devolver um arquivo com o código objeto no lugar das chamadas de macro. Esse arquivo vai vindo para o assembler, né, vai resultar em um arquivo objeto, ponto objeto. E em uma flag para saber se o arquivo processado é o módulo principal. E depois disso, o assembler vai passar uma lista dos arquivos processados para o ligador. Bom, esse é o primeiro passo do montador. Então, ele lê linha a linha do arquivo de texto. Ele remove os espaços desnecessários e problemas de formatação, ignora comentários, etc. Aí ele separa os tokens daquela linha em um array, e aí ele tem um switch case que testa para cada tamanho de array as possibilidades. Então, aqui eu botei um print caso tenha 3 palavras numa linha. Aí ele vai testar se a primeira palavra é uma label ou um operando, ou melhor, se é uma label ou um operador. Depois vai testar se os outros são operandos. Se os operandos forem labels, ele vai adicionar numa tabela de uso de labels. Se a primeira linha também for uma label, ele vai adicionar numa tabela de uso de label. E vai gerar um símbolo. Um símbolo ele é uma lista que vai ser passada depois para o segundo passo, que contém informações da linha, endereço da memória e
operandos e operadores. Depois que ele terminou de ler o arquivo e montou toda a lista de símbolos, ele confere quais esses símbolos possuem labels, e aí ele verifica para essas palavras se foram um space ou um const, e faz algumas alterações que vão ser usadas depois no segundo passo. E se não for, significa que é uma instrução que tem uma label, e aí ele coloca isso em uma lista de labels para serem alocados na memória depois no segundo passo. Por fim, ele percorre o mapa de labels gerado, montando o arquivo de uso e definição, e também verificando se as labels que foram declaradas, se foram usadas ou não, e caso tenha alguma label declarada que não existe, ele lança uma exceção. Bom, o segundo passo, ele opera sobre a lista de símbolos que foi gerado no primeiro passo. Ele pega, então, cada símbolo dessa lista e processa as informações. Então, ele verifica se ele é um opcode ou não, ou se é uma diretiva, ou se não é nada, se é inválido. E também verifica o modo de endereçamento e armazena isso em variáveis para ser usados depois na geração do código objeto. Aqui verifica se for instrução para ser gerado um código objeto, e também verifica o caractere de endereçamento, se vai ser indireto ou imediato, e também o flag, para dizer se vai ser gerado o flag para dizer se o modo de endereçamento do opcode é absoluto ou relativo. Se não for um opcode, então ele verifica se é uma dessas 4 diretivas. Se for um space ou um const, ele adiciona esse símbolo numa lista de variáveis que vai ser alocada depois na memória, juntamente com sua flag de realocação, então dizendo que o valor é absoluto e que o endereço é relativo. Se for label, ele também coloca nessa lista, só que o detalhe aqui é que label não é uma diretiva que o usuário usa. Isso é interno do processador, que ela só é usada do primeiro passo para o segundo. Tá? O usuário não pode usar essa diretiva. Ou se for stack, ele adiciona no código objeto, na lista de código objeto, o tamanho da stack. Por final, vão ser pegas as variáveis declaradas e gerado o arquivo .objeto. Esse arquivo .objeto criado, ele vai ser retornado para a função principal junto com a flag do modo de endereçamento. E esse arquivo vai ser adicionado à lista de todos os arquivos, e esta lista vai ser passada para o ligador. Falando sobre o ligador agora, essa função principal, que é o link, a primeira coisa que faz é também mostrar no log da interface a fase da execução que está. Aí é feito o offset, considerando o início, aquele valor vazio da memória e o tamanho da pilha. Esses 3. Tá. Ele vai ler os segmentos e colocar numa lista todas as operações, operandos e os modos de realocação dos segmentos. Depois disso, ele aumenta o offset com o tamanho da pilha, que é a soma do tamanho da pilha de todos os segmentos. Depois disso, ele vai fazer as operações Unify Definitions, Update Addresses e Update Reference, que vão ser explicados mais à frente no trabalho. Depois disso, ele ainda vai fazer um arquivo de saída, que é mais simples, não vamos explicar aqui. Bem, a Unified Definitions é basicamente toda a primeira passagem do ligador. Ela recebe a lista de segmentos e o offset, que é basicamente o cabeçalho do arquivo. São as 3 posições iniciais mais o tamanho da pilha. Ele percorre os segmentos, pegando as tabelas de definições e adicionando elas nas tabelas de símbolos globais, dando um offset que vai sendo acumulado
com base no tamanho de cada segmento. Já o Update Addresses recebe também os segmentos e offset, só que dessa vez ele vai criar o cabeçalho em si do programa com as 3 posições iniciais, mais a pilha, e vai pôr o offset também na lista de usos e nas linhas em si, adicionando elas num único arquivo com todos os operandos e todas as operações, todos os operandos, mais uma vez dando o offset que é de tamanho de cada segmento. E aqui no Update References, ele finalmente atualiza todas as referências das tabelas de uso na lista de código unificado. Ele verifica, ele pega o uso da tabela de definições, caso seja nulo, ele diz que o símbolo não foi definido e dá erro, e pega a localização, o endereço de onde está essa definição e soma o endereço da definição nessa utilização. Ou diminui, dependendo do flag. Depois do ligador, o arquivo de saída dele é passado para o carregador, que ele vai pegar esse arquivo e vai simplesmente transformar ele no binário que a máquina virtual entende, transformar na linguagem da máquina mesmo, e jogar para execução, basicamente. E é simplesmente isso que o carregador vai fazer, já vindo tudo certo do ligador. Nesse caso, o carregador é o carregador absoluto, porque todo o trabalho já é feito pelo ligador. Isso. Bom, de conclusões que a gente pode colocar no nosso trabalho. Acho que até por ser um ano atípico, a gente aprendeu bastante. Teve dificuldades, mas acho que a gente conseguiu fazer o trabalho de um jeito que a gente que pudesse ter ficado mais ou menos do jeito que a gente esperava. Teve dificuldades como praticamente foram as mesmas do primeiro trabalho, mas eu acho que o nosso aprendizado valeu as dificuldades.